Fala pessoal que acompanha a revista Porão, hoje a gente tem mais uma grande novidade para vocês. Vamos bater um papo com um cara que é fenomenal, um cara que é amigo meu, posso falar que é meu brother, Rodrigo Lazzarini. Cobriu o draft pelos canais ESPN lá nos Estados Unidos. Rodrigo, prazerzão, tamo junto. Vindo aqui. Também muito obrigado. Meu brother Rafael Beraldi, mais uma vez. A gente vai começar hoje de um jeitinho diferente, né? Porque hoje a gente tem especial, um negocinho aqui, visita especial. Lógico. Então, o dia vamos especial. aquele brinde. Saúde a todos, né? Saúde a todos. Muito bom. Tem que dar um golinho. Lógico. Coisa boa. Rodrigo Lazzarini. Laza, primeiramente, diga-me. agradecer por ter aceitado o convite com a gente. E você que é um cara que hoje está comandando aí junto com seus parceiros do Life College BR, que é uma página especializada em college americano, fala sobre o basquete universitário. E vocês, acho que chegaram não no ápice, mas num ponto legal da página, que foi essa cobertura do draft, né? Foi especial pra gente, Murilão. Primeiramente, um prazer, né, o pessoal que tá aqui acompanhando a gente. A gente começou esse projeto muito distante, né? Eu e o Sasso, a gente fazia coisas pelo Skype e jogava no YouTube, a gente fazia podcast, que é uma coisa que no Brasil hoje está crescendo muito. Antigamente ninguém acompanhava podcast, então a gente via uma necessidade de ter alguma coisa diferenciada. E como eu já tinha morado nos Estados Unidos, eu acompanhei muito basquete universitário e lógico, gosto muito de basquete, trabalho também no NBB, que eu acompanho de perto. A gente se uniu nessa paixão e falou, vamos criar alguma coisa que cobre basquete universitário para a gente projetar os meninos que estão indo para a NBA, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta, que todo mundo assiste. Então, já era uma coisa que eu assistia, que o Sasso assistia, e a gente falou, vamos unir, vamos fazer alguma coisa diferente. E aí, há 2 anos, quando eu fui para morar em São Paulo, ele também foi morar em São Paulo, a gente falou, vamos meter o pé, vamos se jogar de cabeça no YouTube. A gente começou a gravar vídeo, a gente estava gravando um vídeo de 3, a gente estava lançando 3, 4 vídeos por semana. Foi quando o canal deu um boom assim. E no draft do ano passado, a gente fez uma live, a gente ficou 5 horas e meia ao vivo. Então, assim, foi um negócio que ali a gente virou a chavinha e falou, tá acontecendo. E aí, quando começou essa temporada, eu coloquei uma meta, né, na minha cabeça, falei pra ele, eu vou pra Nova York, se você quiser, você vai comigo. E ele não pôde ir por conta da Copa América agora, que eles estavam cobrindo. E aí eu fui sozinho, passei uns perrengues lá, mas foi gostoso, foi muito bom. E foi uma experiência, assim, que eu vou carregar, acho, pro resto da vida, fantástica. Eu acho que ver de perto e também ter participado de um momento tão importante como, por exemplo, do Didi lá. Sim, um cara que a gente certeza. viu surgir aqui no Franca Basquete, um cara que a gente acompanha há bastante tempo. Ver esse menino que a gente acompanha desde sempre, Sim. ele ser draftado, deve ter sido um momento muito louco, né? Cara, foi uma sensação especial, porque eu tava junto com a mãe dele, né? Eu tenho um carinho muito grande por toda a família dele, de acompanhar a LDB, quando ele foi campeão no Sub-16 ele era, e a LDB era Sub-22, então assim, ele era um menino, literalmente um menino prodígio que tinha o time do Franca, e ele conseguiu se mostrar e vir carregando todo esse fardo, porque a gente sabe que especialmente em Franca, que é uma cidade que respira basquete, não é fácil você se tornar um jogador. Muitos garotos saem de lá para ir para os times se desenvolverem, e ele não, ele conseguiu ficar em todas as categorias até chegar no adulto ali, com o Elinho dando muitas oportunidades para ele. Mas assim, o momento que o comissário chama ele, que eu olho para a mãe dele está chorando, ele está chorando, os agentes estão ali eufóricos, assim, foi uma sensação indescritível, porque eu falo que eu pude acompanhar passo a passo. Estamos aqui ao vivo na ESPN, vou entrevistar meu amigo Rodrigo Lazzarini. Rodrigo, como é que foi essa experiência ontem, você cobriu o draft, uma das maiores ligas do mundo de basquete? Chorei, de estar ao seu lado foi muito feliz, eu chorei realmente, você sabe, vai ser muito legal, agradecido. Obrigado pelas palavras. Aqui estamos com o Rodrigo Lazzarini. No começo do draft, que eu sabia mais ou menos que ele não sairia, né, dentre as 15, 20 primeiras posições, eu estava lá embaixo, eu fiquei perto de onde estavam os Zion Williamson, RJ Barrett, que são os jogadores, grandes nomes desse draft. What's up, Brazil? Zion Williamson here, just got selected by the Pelicans and I'm excited, I'm ready to work. Foi uma coisa também para mim especial, de poder acompanhar. Eu acompanhei eles durante toda a temporada no college, e aí quando a gente olha, né, se o cara tá do meu lado aqui, eu tive a oportunidade de conversar com jornalistas renomados do meio do basquete, que pra gente às vezes é uma coisa
intocável, né? Que você fala, nossa, como que eu vou falar com o Jay Bilas, que é um cara que jogou em Duke, que é um cara que, né, teve uma participação na NBA e hoje é um analista da ESPN. O draft foi 7 horas da noite lá, eu cheguei no Barclays Center antes do meio-dia. Então, assim, foi um dia inteiro que eu me preparei, fiquei lá conversando todo dia. Foi uma coisa assim, vários acontecimentos que se eu ficar aqui a gente vai ficar falando o dia inteiro de tudo que aconteceu, que foi muito especial. Assim. Agora falando sobre os picks do draft, é uma pergunta um pouco polêmica. Vamos lá. Você falou que acompanhou toda a temporada do college. O grande nome provavelmente foi o Zion Williamson, né? Acho que é a unanimidade de todos. Mas eu tenho uma opinião diferente. Não sei se você concorda, mas você acha que o Zion Williamson é mais showman e o Ja Morant é mais jogador pelos números, etc? Cara, o Zion Williamson é um showman com certeza, assim, ele tem... a gente fez um comparativo, inclusive eu fiz com o Sasso, dele com o Ja Morant e o RJ Barrett. O Zion Williamson, pra mim, é o cara que tem mais chance de ser bust, né, que a gente fala, que é o cara que pode se lascar lindamente ali na NBA. Eu acho que teve uma lesão grave, graças ao peso. Exatamente, é um cara que ele é muito pesado, ele é muito grande. Então, assim, eu acho que o RJ Barrett e o Ja Morant vão se dar muito melhor na NBA. Porque, obviamente que ele pode se tornar um monstro como o LeBron. É que a gente lembra de quando o LeBron entrou na NBA em 2003, 2004, ele era fino. Sim. O Zion já chega com um porte físico que a gente nunca viu na vida. O pessoal compara muito ele com o Charles Barkley, quando o Charles estava na universidade. Só que eram estilos de jogo diferentes. Então, eu vejo hoje, o Zion Williamson tem um potencial para ser um bust, mas ele é um cara que tem tudo para contribuir. Mas falando do Ja Morant, eu acho que os números dele mostram que os jogadores... É um cara que fez um triplo-duplo no March Madness, que é muito difícil fazer. Ele terminou a temporada com médias de 10 assistências, coisa que ninguém na história tinha feito. Então, ele é um jogador que está em evolução. Então o teto dele está alto ainda, ele vai crescer muito. Eu gosto muito do Ja Morant, então eu acho que essa comparação que você fez do Ja com o Zion Williamson é perfeita. Você acha que a posição em que o cara sai do draft, ela tem influência depois na sequência do cara na liga? Na sequência do cara na liga eu acho que não tanto, porque a gente pode pegar, por exemplo, o Draymond Green, que é um cara que saiu na posição 35, 34 ali no draft e é uma peça fundamental dentro do Golden State Warriors. Só que a única coisa que seria legal, por exemplo, de ter saído no primeiro round é o contrato garantido, né? As 30 primeiras escolhas têm um contrato garantido, então o cara, ele tem que ficar na NBA. Mas aí, a partir de quando você é draftado no segundo round, você não tem esse contrato garantido. Por isso que o Didi assinou esse contrato para a Summer League e agora ele vai para a Austrália assim que acabar essa liga de verão. Você acha que esse período que o Didi vai ter que passar no basquete australiano, você acha que isso pode ser fundamental para o desenvolvimento dele? Sem sombra de dúvidas, eu acho que vai ser, assim, eu conversei com ele ainda esses dias e o que a gente pôde sentir dele, a questão do inglês, né? A questão do inglês dele, que ele começou a fazer aula aqui quando ele estava em Franca, mas a gente sabe que dentro de quadra é muito difícil você se comunicar em inglês. Switch, kid. You go rush and let him go here. All right, go ahead, Bron. We got big fella. Good, man. You good? Switch sides. Switch, kid. You go rush and let him go here. All right, go ahead, Bron. We got big fella. Good, man. You good? Principalmente as jogadas, o técnico ali, a hora que ele chama um tempo, você precisa estar antenado e precisa entender tudo que está passando. Então o Didi, acho que ele não estava tão seguro do inglês. Então ele vai para a Austrália, que é uma liga esse ano que vai estar muito hypada por conta do LaMelo Ball, que vai ter, a gente sabe que é o irmão do Lonzo, tem toda a polêmica do pai, né? O R.J. Hampton é um cara que era cotado como top 5 do próximo draft, vai jogar também. E a NBA está fazendo uma parceria com a NBL, né, que chama a liga da Austrália. Então o Didi eu vejo que tá no caminho muito certo. Uma parada que eu não entendo, voltando sobre o lance do primeiro round do draft, é que nos últimos 10 anos, os jogadores que foram, a maioria deles, que foram escolhidos no primeiro round, floparam na NBA. Por que isso? Você acha que chega com muito peso por ter sido uma das primeiras escolhas? Ou decisões erradas dos times? A gente viu isso muito do Phoenix Suns, que fez escolhas, no mínimo, duvidosas no draft. O ano passado a gente pode falar claramente, né, que tinha a primeira escolha, que pegaram o DeAndre Ayton em vez de escolher o Luka Doncic, que a gente já sabia, né? Eu sou um fã do Luka, acompanho também desde quando ele tinha 16 anos, eu tive a oportunidade de ver ele jogar no ginásio do Ibirapuera, que o Real Madrid fez uma final de Mundial com o Bauru, e o Luka era um menino mirradinho, tudo, mas a gente já sabia, como que um cara tá na final de Mundial com 16 anos, participando de um elenco adulto, né? Então,
Eu acho que a escolha de alguns times, né? A gente fala, por exemplo, o New York Knicks. O que está acontecendo com o Knicks? Que ninguém... O Nova York é um baita mercado, um mercado que mais chama atenção nos Estados Unidos, deve ser ao lado de Los Angeles ali. Só que ninguém quer jogar no Knicks, cara. O que está enterrado ali embaixo do Madison Square Garden? Então, é uma coisa que às vezes o GM não confia e aí é tudo uma carreira, né? Que o presidente não confia no GM de operação, que aí não passa uma confiança para o agente, que não vai oferecer o jogador. Então, isso que você me falou é bem real, dos times que estão se remontando, né? Por exemplo, a gente pega essa troca, essa free agency agora no dia 1º foi uma coisa insana e eu acho que essa NBA, essa temporada da NBA vai ser uma das mais surpreendentes de todas, eu acho. A gente vai entrar nesse assunto agora para falar dessa janela de transferências da NBA, porque tem muita coisa maluca acontecendo, como você falou. Você é louco. Por conta das escolhas que foram feitas por alguns jogadores, você acha que, sem sombra de dúvidas, vai ser a temporada mais equilibrada? Sim, eu acho que assim, a gente vai ter duplas, né? O pessoal tá falando, tem que formar o Big Three, que todo mundo fala que tem que ter 3 super estrelas. E a gente viu que essa temporada todo mundo se quebrou. Então formaram duplas, por exemplo, o Kawhi Leonard e Paul George nos Clippers, o LeBron e o Anthony Davis nos Lakers, Jimmy Butler, e estão falando agora de Russell Westbrook no Miami, então seria muito legal, exatamente. Tem James Harden, então assim, são jogadores que a gente sabe que podem mudar uma franquia, podem levar o time aos playoffs, então a gente não vai, logicamente, descartar o Toronto, que foi campeão, por mais que o Kawhi, que foi uma peça fundamental, tenha saído, lógico que existe Siakam, existe Kyle Lowry, existe Van Vliet, outros jogadores que estão ali dando o suporte, o próprio Boston, que vai ter Kemba Walker, o Brooklyn Nets com Kevin Durant e o Kyrie Irving, então são vários times que a gente fala, o que vai acontecer? Porque está em aberto. Eu falo assim, hoje se você pegar os odds, né, de apostas e tudo, está tudo em aberto. É lógico que o Lakers tem um certo favoritismo por ter o LeBron ainda, mas eu acho que vai ser uma NBA alucinante, assim, eu estou bem ansioso por outubro. E sabe o que vai ser muito interessante? Eu acho que a Copa do Mundo agora, que acontece em agosto, né, que todos os astros da NBA vão jogar, né, o Messi vai jogar pela Austrália, o Embiid vai jogar, então pega o Brasil. Exato. Então, eu acho que a Copa do Mundo vai ser um termômetro para a gente sentir como que o cara pode chegar, porque a gente lembra de outros mundiais nos Estados Unidos e Olimpíadas que eles chegavam com folga. Eu acho que esse vai ser um mundial que, óbvio, os Estados Unidos entra como favorito, entra com 10 passos na frente para ser campeão, mas pode acontecer alguma coisa ali de ter algum time que possa surpreender. Então, eu acho que a gente vai ver muito desse sentir como vai ser a NBA nessa Copa do Mundo, que eu estou bem ansioso para ver também. Eu tenho uma sensação de que dos que se reforçaram, ainda estão se reforçando, eu acho que apesar do hype das contratações, o Brooklyn Nets acho que vem mais fraco, por conta de uma lesão do Kevin Durant, que ninguém sabe da forma que ele vai voltar. Ele não vai jogar essa temporada, isso é bom falar. E o comportamento do Kyrie Irving no vestiário, exato, que é muito arriscado, é uma bomba relógio. O Brooklyn Nets não é um time para essa temporada, e sim para a próxima. Né? Essa temporada o Kevin Durant não joga, por conta da lesão do Aquiles dele, ele deve voltar só em maio. E o Irving, que saiu de Cleveland para ter um protagonismo em Boston, não conseguiu. A gente sabe que ele é jovem, ele tem 25 anos, 26 anos. Ele não conseguiu ter essa experiência de um jogador de chamar a responsabilidade, dele falar assim, eu tô aqui no vestiário, vocês passam a bola para mim no momento decisivo. Então ele não conseguia fechar jogos, ele tinha, como você falou, a cabeça fraca, tiveram problemas extra-quadro que atrapalharam ele. Nessa temporada eu não acredito no Brooklyn Nets pro título. Dá para descartar o Golden State Warriors? Não, nunca. Eu acho que o que o Klay Thompson e o Stephen Curry fizeram, né, de reviver a história do Golden State Warriors, a gente nunca pode descartar. O Curry revolucionou a NBA de 5 anos para cá com os arremessos de 3 pontos. Então não dá para colocar, os caras venceram 3 dos últimos 5 anos, então sempre coloca. E o Klay Thompson, os dois vão ficar. Isso que é muito legal, que eu falo não só da NBA, mas dos esportes americanos, né? Que eu gosto muito. A gente sabe que no Brasileirão, no futebol, os times se movimentam, mas não existe essa coisa do o draft pode mudar um time. Por exemplo, o New Orleans Pelicans é um time que a gente tinha o Anthony Davis, ficava ali brigando pela 8ª, pela 9ª posição. Hoje o New Orleans Pelicans se coloca numa posição de tipo, nós vamos brigar por playoffs, nós temos Zion Williamson, trouxemos um outro núcleo jovem ao redor dele. Então assim, o que acontece nessa questão de draft, que não tem no Brasil, não tem fora dos Estados Unidos,
é uma coisa que eu acho que é o charme do negócio, que consegue, né? Por exemplo, na NFL a gente sabe o time que tem a pior campanha vai ter a primeira escolha do draft e isso pode mudar, né? A gente pega, por exemplo, o time que eu torço, Carolina Panthers, quando selecionou o Ken Newton em 2011, 2012, 5, 6 anos depois os caras estavam disputando o Super Bowl, então é uma coisa que é muito legal isso daí. Os Estados Unidos investem muito na educação através do esporte. Exato. Então os caras já têm essa cultura de começar a praticar um esporte desde pequeno. Você vê no high school, depois o cara vai pro college, então assim, tem muita coisa. E em termos de negócio, o NBB hoje é um produto de sucesso. O NBB hoje ele é um produto de sucesso. Muito, assim. A gente viu essa última temporada multiplataforma que a gente chamou, né? Que teve transmissão. A gente só não tinha transmissão no domingo para não bater de frente com o futebol, porque não tinha como, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado tinha jogo. Então, Fox, ESPN, Band Sport, Band, Facebook e Twitter. São 6 plataformas que transmitiram, que foi totalmente inovadora no mercado, que a gente não tinha um campeonato espalhado por tantas opções de transmissão. O que o NBB fez, que eu acho muito louco, foi de começar o caminho inverso, vamos dizer assim. Os caras começaram pela internet e depois entraram na TV. Exato. E quando entrou, já estava estabilizado, todo mundo já acompanhava. Já acompanhava. A gente via jogo pelo Twitter. Sim, Facebook. Facebook. E assim, apostaram em gente de qualidade. Pô, tem um Rodrigo Lazzarini na estrutura aí, tem um Ricardo Bulgarelli, você tem o Bruno Lohans que participa, que também tá lá. Sim. Então assim, tem muita gente boa falando de basquete nacional. E eu acho que isso também traz a valorização, porque o mesmo cara que está comentando a NBA pelos canais ESPN, que é o Buga, ele também tá lá falando da NBB. Com certeza. Com a mesma propriedade, com a mesma dedicação, o mesmo empenho. Então assim, cara, é daqui para decolar, né, velho? Não, com certeza. Assim, a gente brinca, mas são preparações que a gente fala, quando a gente vai para um jogo, o estudo que é feito em cima, todo o material que é preparado, a gente prepara um media guide, então a imprensa nunca fica desamparada também. Tiveram pessoas que me falaram, nossa, eu achei que vocês trabalhavam em 5, 6. Né? Só o departamento de comunicação da NBB são 20 pessoas, fora departamento técnico, departamento de marketing, a gente tem vários departamentos, são quase 50 pessoas fazendo o campeonato acontecer ali, que esse ano promete muito mais também. Então, isso eleva o nível e também a parte da Liga de Desenvolvimento, a Liga Ouro. Sim. Você tem portas de entrada com qualidade também pro NBB. Times que são de futebol aderindo a isso. A gente tem o exemplo do São Paulo, que vai disputar o NBB em 2020, Sim. 19 e 20. Que acabou, infelizmente, comprando a vaga do Joinville, não é que eu não concordo, mas é que eu acho que quanto mais espaçado em termos de estado, eu acho mais legal. Com certeza. Não ter um time do sul, eu acho que fica da região sul, acho que não é tão legal, mas infelizmente acontece e um time grande está entrando e está entrando bem. O São Paulo fez grandes contratações, trouxe o Chavel, que é um cara muito conhecido no basquete nacional. Não, com certeza, a gente sabe, como você falou, a gente vai ter um São Paulo e Corinthians, a gente vai ter um São Paulo e Flamengo, já tivemos na próxima tivemos Corinthians e Flamengo essa temporada. São jogos que são atrativos, né? Não só para a gente, mas para a TV, para o público que vai no ginásio, para o público que assiste em casa. Então, essa temporada do NBB vem mais forte, vem com mais equipes, como você falou. Então, tudo diferente, tudo novo, mas de um jeito inovador. Agora a gente vai entrar num momento aqui que é um bate-bola, um jogo rápido, você tem que escolher entre um ou outro. Vamos, pode justificar, mas você tem que escolher entre um ou outro, LeBron James ou Michael Jordan? Michael Jordan. Por quê? Michael Jordan, que assim, Michael Jordan ele tá umas prateleiras acima, a gente não discute, né? É a mesma coisa que o Pelé, a gente nunca vai comparar um jogador com o Pelé, o Messi, Messi é o Cristiano Ronaldo, o Pelé é o Cristiano Ronaldo, então você não discute o Pelé, é igual o Michael Jordan. O Michael Jordan é um dos maiores atletas, né, não só de basquete, mas em termos de esporte do mundo, então tá numa prateleira acima. O LeBron, o Jordan tem, né, a gente sabe os títulos que ele tem, o LeBron não chegou nele ainda, então por mais que possa chegar, o que o Jordan fez com a cidade de Chicago, no momento fez, não tem muita discussão. Ele escreveu o nome da cidade. Sim, é bom, falando que é legal. Eu já lembro de uma que posso fazer? Pode fazer. Larry Bird e o Magic Johnson. Mas aí são posições diferentes. Mas como representatividade no esporte. Como representatividade no esporte. E genialidade também. Magic Johnson. Magic Johnson, acho que por tudo tudo com a forma que ele encarou a doença dele, a gente lembra de uma volta por cima dele para chegar às Olimpíadas de 92, né, em Barcelona, quando a gente formou o Dream Team. Mas o Larry Bird também é um gênio, assim, que a gente
sei lá, mas eu prefiro o Magic Johnson. Rodman ou Karl Malone? Cara, pra ter no meu time, eu teria Dennis Rodman, mas o Dennis Rodman é polêmico, assim, mas é um cara que vai brigar por todas as bolas, é um cara que vai estar em tudo, né, por cima de todo mundo. O Karl Malone é um cara que é mais técnico, a gente sabe disso, mas se eu tivesse, como eu falei, se tivesse tendo no meu time, eu teria o Dennis Rodman pra pegar um rebote, brigar e fazer todo o trabalho sujo pra mim. Lakers ou Celtics? Lakers. Polêmico. Isso também polêmico. Essa também gosta de polêmica. Mas sabe por quê? Agora eu vou dar um lado pessoal. É porque eu tive a oportunidade de morar em Nova York e a rivalidade de Nova York com Boston todo mundo fala assim, né? Eu tenho uma camiseta que está escrito ainda assim, eu torço para o New York Yankees e quem mais vence é o Boston Red Sox. Então assim, a rivalidade de Boston com Nova York, eu cresci um pouco com ela, então Boston é uma cidade que me agrada tanto. Nowitzki ou Manu Ginóbili? Cara, essa foi boa, hein? Mas Manu Ginóbili, nosso irmão, eu acho que pra mim é o maior jogador internacional que já teve presente na NBA. Manu Ginóbili. Polêmica. Você quer que eu seja mais polêmico ainda? Ginóbili foi e é maior que Oscar Schmidt. Nossa! Essa é bem polêmica. Mas eu achei que eu tinha polemizado. Eu acho que assim. Desculpa, você não fala. Não, pode falar. Mas a questão é a seguinte: o que eu acho? O Oscar faltou ter jogado na NBA. Faltou ter jogado na NBA. Ele pode falar que ele era o melhor cara. E de fato ele era muito bom, ele era um cara impressionante jogando basquete. Só que ele tinha que ter provado isso lá na Liga Americana. Exatamente. É muito bonito o gesto que ele teve de optar pela seleção brasileira, só que como carreira para ele, talvez, se ele tivesse brilhado na Liga Norte-Americana, ele também poderia mais pra frente ter voltado a jogar pela seleção, sei lá. Na sua opinião, qual o maior brasileiro que passou pela NBA? O maior brasileiro? Nenê. Sem dúvida. Nenê lá, o cara tá lá faz 15 anos. Pode não ter vencido um título, infelizmente. A gente sabe que o Thiago venceu, o Leandrinho venceu, o Arajão venceu, mas o Nenê é o maior que tá lá até hoje, tá se mantendo. Foi um dos primeiros que foi, era uma época difícil, e por tudo que ele teve, né? Ele começou em São Carlos, foi pro Vasco, e brasileiro maior de todos, né? Pergunta dos fãs agora? Vamos lá, pessoal. A gente preparou algumas coisas que são polêmicas, mas o pessoal de casa também, vou te falar um negócio. Seu pé? Tem coisa boa. Boas perguntas. Nosso amigo Bebeto, mandar um abraço pra ele, perguntou se os joelhos do Zion Williamson vão aumentar o peso dele e o estilo de jogo dele. É um cara que salta muito, gosta de treinar. Eu acho que não. Por isso que a gente falou da questão do bust, que eu acho que o teto dele para dar errado na NBA é maior do que o do RJ Barrett e do Jamoran. O Zion Williamson provavelmente vai jogar a Copa do Mundo, ele tá selecionado entre os 20 convocados para a seleção dos Estados Unidos, então é um cara que não vai ter, por exemplo, umas férias, ele não vai ter descanso, né, de um período de treinamento e outro, ele vai engatar uma competição na outra, e ele volta para a NBA, então eu acho que sim, eu não dou 5, 6 anos para o joelho do Zion Williamson ter a primeira lesão séria de ficar de ligamento, alguma coisa. Infelizmente, já vai Summer League fora. Vai ficar exatamente, foi só uma pancada, os caras não quiseram nem voltar ele, então... Sinal tem coisa. Exatamente, então é arriscado. O Bebeto também perguntou, das equipes NBA, qual errou mais no draft em quesito de necessidade? Que precisava de um jogador e preferiu pegar outro completamente diferente. Cara, quem mais errou foi o New York Knicks. Né? A gente sabe que tinha poucas escolhas. Tinha, obviamente, selecionaram o RJ Barrett ali, se eles não fizessem nada, se não selecionarem eles, podiam fechar a franquia. Mas eu vejo que não tiveram times assim que foram tão maus, assim, porque alguns picks estavam muito concentrados nas mãos de outros, como o Boston, tiveram vários, o Atlanta tiveram muitas escolhas, mas eu acho que o New York ele poderia ter feito alguma coisa quando pintaram as trocas antes de ter guardado o pick na mão, que é isso que os times estão fazendo agora, eles estão usando as trocas, os picks de draft para fazer essas trocas, então tendo uma pick na manga ali, você consegue fazer alguma coisa e ter um estilo no draft, por exemplo. O Cleveland Cavaliers fez certo ao draftar Darius Garland, mesmo tendo Colin Sexton. Será que esse backcourt pode dar certo? Pode muito dar certo. Foi uma boa pergunta, Bebeto. Sim, um grande abraço pro Bebeto aí. Colin Sexton foi selecionado no ano passado, na primeira rodada também pelo Cleveland, para suprir a ausência do Kyrie Irving, que era o armador de ofício do time.
E o Darius Garland, na minha opinião, era o armador principal, era o principal armador dessa classe. Tanto é que ele fez o trabalho com os Knicks num dia antes do draft. Eu até falei, por isso que eu falei, se o Knicks pegar o Darius Garland, fecha a franquia, tá com uma bomba aí. Mas eu acho que pode dar muito certo. E o Colin Sexton tem um estilo de jogo, ele consegue jogar sem a bola. Então ele pode é um cara que vai correr, o Darius Garland vai levar a bola, e eu acho que pode dar muito certo, cara. É um time que também o Cleveland tá se remontando, né? Depois que o LeBron saiu, acabou praticamente o time, e aí agora eles estão, através do draft, começando devagar. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Imagina, uma delícia, cara. Pô, show de bola. A gente falou de tudo que dava pra falar. Claro que se a gente fosse se aprofundar em todos os assuntos, a gente ia falar o dia inteiro. Falar o dia inteiro, exatamente. Porque é muita coisa boa, muita experiência. Parabenizar você pelo trabalho que você tem realizado lá com o pessoal do Live College BR. O pessoal segue lá no Instagram, nas mídias sociais, no Facebook, também no YouTube, porque tem muita coisa legal lá. Eu, particularmente, acompanho e conheci muitos dos jogadores que estiveram no draft através do Live College, que é um trabalho muito bacana. Mandar um abraço pro Sasso também, que parceiro. Ainda não conheceu pessoalmente, mas já vai ter a oportunidade de tomar um negocinho, trocar uma ideia. Muito obrigado por ter aceitado. Tamo junto, obrigado a vocês por terem recebido aqui. Foi muito gostoso e assim, é sempre um prazer falar de basquete, sempre um prazer estar com pessoas que gostam de falar, a gente gosta de conversar. Então tamo junto, obrigado. Eu te agradeço. Mais um outro canal Porão aí, gente. Segue lá, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, tem muita coisa boa chegando. Logo mais tem entrevista do Lazarino completo para todo mundo.